Então, peraí, deixa eu pegar o. Já Então, começamos a gravar? já. Boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de maio de 2025. Estamos aqui para mais um fórum de discussões para assistência à mulher nos ciclos de vida, nossa quarta edição. É, E hoje a gente traz aqui a doutora Lia Cruz, né, que vai trazer a discussão sobre as diretrizes e leis da inserção do DIU. A doutora Lia é médica pela Universidade Federal do Piauí e fez residência médica e doutorado em ginecologia pela FMUSP. Tem experiência de 10 anos como conselheira nos Conselhos Federal e Estadual de Medicina. É diretora nacional de Defesa e Valorização Profissional da FEBRASGO e membro das comissões de ginecologia endócrina e da prova do TEGO da FEBRASGO e membro da Câmara de Bioética do CRM Piauí, é advogada na OAB, né? Tem OAB no Piauí e especializada em Direito Médico e da Saúde. E, para nos matriciar, como sempre, doutora Isabel Sorpreso, que é professora associada da disciplina de ginecologia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FMUSP. Passo a palavra aí para a doutora Isabel e bom proveito para todo mundo. Obrigada, professora Lia, pela oportunidade de estar aqui conosco, numa temática tão importante que são as diretrizes e leis relacionadas à inserção dos dispositivos intrauterinos, e tanto para profissionais de saúde, como vamos discutir também questões relacionadas a ato médico, são discussões que, com certeza, vão fornecer ferramentas para uma boa prática clínica na rede de assistência à saúde da mulher, no período reprodutivo, que é quando, portanto, essa mulher necessita muitas vezes de um planejamento reprodutivo. Então, está iniciada a nossa discussão. Pode fazer a apresentação. Professora Lia, muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a minha tela e já começo dizendo que eu fiz um verdadeiro parecer jurídico aqui para vocês hoje, bem atualizado, né? Como médica, advogada, professora, muita necessidade e muita importância dessa tradução desses termos jurídicos, do que significam as normas, para trazermos para a aplicabilidade clínica. Então, como eu conversava previamente com a Marisa, é sem paixões, né? Sem ser médicos versus enfermeiras, não é nada disso, a equipe é multidisciplinar, mas é o que temos hoje no Brasil, como estão essas normativas, para podermos até decidir do ponto de vista de gestão, né, de secretaria, como melhor agir. Então, a discussão aqui hoje no fórum sobre diretrizes e leis, sobre a inserção do DIU. Agradeço mais uma vez o convite, a generosidade aí da apresentação. Eu vou começar falando uma coisa super importante para a gente entender, que é a hierarquia no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a gente tem uma pirâmide hierárquica, né? O que manda em tudo, né? Está lá no topo da pirâmide, os constitucionais, ou os equivalentes a ela, que são as emendas, por exemplo. Então, a Constituição rege tudo. A gente sempre vai ouvir falar, né, de leis que foram declaradas como inconstitucionais. Então, acima de tudo está a Constituição. Abaixo da Constituição, nós temos leis mais especiais, que são as leis complementares, que precisam de um quórum maior para aprovação, são leis com maior poder sobre as outras. E abaixo dela, as leis ordinárias, as leis federais, que regem todo o Brasil, e as leis estaduais e municipais. Abaixo das leis, a gente tem os decretos legislativos, que é como essa lei vai ser exercida. E lá no topo da pirâmide, na base da pirâmide, né, com menor força, nós temos todas as normas que são chamadas infralegais. E aí estão incluídas resoluções, portarias, publicações de autarquias, como, por exemplo, os conselhos federais,
E abaixo ainda de tudo isso, com muito baixa força normativa, nós temos notas técnicas e similares, que são opiniões de especialistas. Então, em relação ao tema, tentando objetivar, a Constituição Federal diz o quê? Que é livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, salvaguardadas as recomendações e as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, não existe uma restrição para exercer um trabalho ou ofício, a não ser o que a lei estabelecer. E tem lei para dizer o que que médico pode fazer, tem lei para dizer o que médico e o que enfermagem, né, é previsto para fazer. Então, a gente tem aqui mais envolvido nesse contexto a Lei Federal número 12.842 de 2013, que é a Lei do Ato Médico, que dispõe sobre o exercício da medicina. Relacionado a isso, no seu artigo 4º, estão previstas as atividades privativas do médico, indicação e execução de intervenção cirúrgica, indicação e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, e também relacionada à DIU, a execução de sedação profunda e bloqueios anestésicos. Então, relacionados a isso, podem ser consideradas atividades privativas do médico. Essa própria lei federal define o que são procedimentos invasivos, quem são esses procedimentos considerados invasivos para a lei do ato médico? É a invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. E excetuam-se, né, são exceções às atividades privativas do médico, que é a discussão que fica aí, às vezes, entre os conselhos, os procedimentos realizados através de orifícios naturais, que visam a recuperação físico-funcional e não comprometem a estrutura celular e tecidual. O que diz a Lei Federal 7436, que dispõe sobre o exercício da enfermagem? Prevê atividades privativas do enfermeiro, no seu artigo 11, que são atividades específicas, onde não há previsão de atividades de gestão, de chefias de equipes de enfermagem e correlatos. Então, as atividades privativas específicas não prevê procedimentos. E como integrante da equipe de saúde, existem alguns procedimentos incluídos, né? Além de controles de unidades, infecção próprias da enfermagem, também a assistência à gestante, parturiente e puérpera, o acompanhamento da evolução do trabalho de parto, a execução do trabalho do parto sem distócia, educação em saúde, educação de distócias obstétricas e providências até a chegada do médico, se necessário, e a realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local no parto, quando necessário. Então, quando a gente vê, né, que tem igualdade de forças normativas às leis federais que regem as profissões, nós não encontramos expressamente nas atividades da enfermagem a inserção, né, de DIUs ou os procedimentos considerados invasivos, e isso vai ser importante para a discussão que vem a seguir. O Código Civil também é uma lei federal, e ele diz que deve uma indenização, né, pode ser condenado a pagar uma indenização, se no exercício profissional for comprovado negligência, imprudência ou imperícia, causando dano, podendo se aplicar também a responsabilidade civil objetiva. Por que que isso é importante? Quando a gente vai defender um profissional de saúde, de qualquer área, a gente sempre vai focar em descaracterizar qualquer tipo de imprudência ou imperícia. E vocês vão ver como essa discussão legal é importante quando a gente fala dessa questão da inserção do DIU. A gente já tem um aumento, né, também, tem o dos médicos que são mais famosos, mas temos muitos também casos de responsabilidade civil envolvendo o profissional enfermeiro nos tribunais brasileiros. Então, essa judicialização da saúde, ela vai envolver todos os que são envolvidos em procedimentos, e como eu falei, o importante é sempre tentar descaracterizar essas questões de negligência, imprudência ou imperícia. O Código Penal, por sua vez, relativo a esse tema, prevê no artigo 282 o exercício ilegal da medicina, que é quando se realiza atividades privativas, né, de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, podendo apenas ser 6 meses a 2 anos. Por que que isso é importante? Porque como a gente vai ver esse arcabouço frágil em relação a esse exercício, tomar os cuidados para que não se caracterize, né, exercício ilegal da medicina. E aí lá, descendo a pirâmide normativa, nós temos o que dizem os conselhos federais. O que diz o Conselho Federal de Enfermagem em relação ao tema? Já aconteceu outras vezes, mas a gente tem vigente a resolução COFEN 690 de 2022,
que prevê como competência do enfermeiro realizar inserção, revisão e retirada do dispositivo intrauterino no âmbito do SUS. No anexo dessa própria resolução, e eu acho super importante a gente deixar tudo isso aqui bem claro, ele está se referindo ao DIU não hormonal, porque argumenta o COFEM que ele age fisiologicamente sem comprometer a estrutura celular e tecidual do útero. Há controvérsias, mas essa visão autorizaria na questão do ato médico, e diz que é um órgão fibromuscular, né, continuidade com espaço vaginal, e que serviria para essa recuperação por prevenir a gravidez indesejada. Seria, então, o DIU não hormonal para concepção e contracepção. E aí é muito importante aqui nessa letra D, a inserção e retirada do DIU, que for realizada pelo enfermeiro, é no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, na atenção primária especializada, institucional, inserido na rede de atenção à saúde, seguindo protocolos assistenciais, normas e rotinas e buscando a garantia do acesso e integralidade. E aí diz que compete ao enfermeiro nessa inserção, revisão e retirada. Para isso, para tanto, também prevê essa mesma resolução do COFEM, que deve ter um curso de capacitação presencial em inserção, revisão e retirada de DIU, com carga horária mínima de 70 horas, com no mínimo 20 inserções supervisionadas, atualizado e seguindo os procedimentos dentro de uma de saúde. E o que diz o Conselho Federal de Medicina? Tem 2 pareceres vigentes, o 24 de 2020 e o 21 de 2013, que define que é ato médico. E a gente tem uma outra lei federal que quem diz que o que é ato privativo do médico é o Conselho Federal de Medicina. Então, pela parecer do Conselho Federal de Medicina, é ato médico e, portanto, só permitido ser realizado por médicos, vedando aí para outras categorias de saúde. No parecer, é interessante, eu trouxe ele aqui na compartilhado, porque mostra que essa discussão vem desde os anos 90, né? Então, já teve momentos em que o Ministério da Saúde proibiu, autorizou, agora autoriza de novo, e os conselhos nisso, mas é mais do que essa discussão. A gente tem atualmente essa questão legal e essas normativas que a gente deve ficar bem atenta. Então, na conclusão do parecer do CFM, é considerado ato médico, até pelo manejo de eventuais complicações. Além disso, o Conselho Federal também veda ensinar atos privativos de médicos a profissionais não médicos e responsabiliza quem o fizer e diretores de saúde que também aceitarem que isso seja feito. Qual a importância disso? Às vezes a gente tem muito essa dúvida. Então, como o CFM entende que é um ato privativo do médico e como o CFM proíbe o ensino de atos privativos de médicos para não médicos, os médicos, do ponto de vista ético, não podem participar dessa capacitação da enfermagem sob pena de violação de várias dessas resoluções e princípios. Como médicos, para colocar o DIU, então a gente vê que estaria respaldado pela lei do ato médico, com essa habilitação legal para todos os tipos de DIU, e subordinando aí esse ensino de atos privativos do médico, ou validar atos médicos realizados por outro. E o que diz o Ministério da Saúde? De 90 para cá, como eu já disse, chama na doutrina de oscilação do posicionamento do Ministério da Saúde em relação a esse tema. Então, a gente tinha vigente e ainda tem publicações de áreas diversas do Ministério da Saúde, né? Então, essa nota técnica de 2022 focava no aspecto legal. Então, como eu apresentei aqui, que na lei do ato médico diz que é um procedimento invasivo e que na lei da enfermagem não tem expressamente permitindo realizar procedimentos invasivos e decidia, né, para que não fosse feito, não fosse autorizado, por ser ilegal à luz das 2 leis federais, a do ato médico e da normatização da enfermagem. Essa norma, ela foi derrubada pela nota técnica 31 de 2023, que, por sua vez, tem um enfoque técnico e não legal. Então, essa nota técnica vigente de 31 de 2023 fala que tem mudanças bioquímicas e morfológicas, então ela mesma entra em contradições com a questão de alterações teciduais,
mas diz que pela importância da inserção, né, da prevenção de mortalidade materna, do planejamento reprodutivo, da democratização, que é favorável a médicos e enfermeiros, desde qualificados, realizem a inserção dos contraceptivos no SUS e realizem também o termo de consentimento. Essa nota técnica é dessa área do Ministério da Saúde, da SAPS, e a gente tem uma outra nota técnica também de 2023, de outro setor, que foi colocada como resposta em um dos processos que tem vigente sobre isso, do próprio Ministério da Saúde, dizendo que, em que pese a questão do manual técnico, é, sim, considerado um procedimento invasivo, né? Resta claro, isso é manifestação do Ministério da Saúde também, de 2023, se tratar de procedimento invasivo, não isento de riscos e devem ser identificados, e requer não apenas uma habilidade técnica, mas também a capacidade de diagnosticar e tratar eventuais complicações, e esses diagnósticos nosológicos também são previstos como atos privativos do médico. Então, a gente tem essa querela, digamos assim, entre aspas, né, com duas coisas muito importantes: a caracterização legal de atos privativos do médico e, do outro lado, a desejável e louvável democratização do acesso, né, nos casos em que se faça necessário, e de que não há restrição desde que é adequadamente qualificado. Como está essa questão no judiciário? Eu trouxe as principais ações que estão em andamento ou que já têm sentença, e as que são mais citadas mesmo pelos próprios conselhos, tanto de enfermagem quanto de medicina. Então, a gente tem uma ação de Minas Gerais de 2021, que o CRM de Minas Gerais fez contra, né, versus, estou igual aos Estados Unidos, a Fundação de Assistência Integral à Saúde, que tem vários amicus curiae, que é quem atua na ação, dando a sua opinião, né, representantes da enfermagem e da medicina, e na inicial o CRM pediu a interrupção dessa inserção de DIUs por enfermeiros e residentes de enfermagem no Hospital Sofia Feldman. O processo está em andamento, né? Em maio de 2021, foi indeferida a liminar. E aí, um parêntese também jurídico em relação a isso. A liminar é um pedido de antecipação. É quando você pede que, sem nem ouvir a outra parte, ou só recebendo a primeira contestação, já faça aquilo enquanto se julga o mérito. E para isso precisa ter o que a gente chama fumaça do bom direito, então precisa estar claro que tem a fumaça de bom direito, e tem que ter o risco de dano se for esperar o tempo normal, né, da decisão. Então precisa ter o periculum in mora, que é esse risco de dano, e a fumaça do bom direito. Então, em todas as liminares que eu vou trazer aqui, foi identificada a fumaça do bom direito, que é essa questão da lei, do ato médico. Juízes são unânimes em dizer que não há esse risco de se esperar o mérito, porque não está tendo realmente nenhum dano efetivo, pelo contrário, né, em relação à população. Então, no âmbito da política de saúde pública, parece conferir essa atribuição, por não ter elementos para fazer essa decisão sumária, que é a liminar, negou a liminar em maio de 2021 e aguarda o mérito. A última movimentação foi agora, 20 de maio de 2025, provando aqui para vocês que eu fui atrás de atualizar muito todos esses processos para trazer, e essa última foi manifestação de que a ré apresente as suas testemunhas, ou seja, tem muita água para rolar aí, muitas manifestações. Outra ação muito comentada também é do CRM do Distrito Federal versus o COREM do Distrito Federal, que é essa ação civil pública, né, em 2023, tem como amicus curiae os sindicatos, tanto da enfermagem quanto da medicina, e na inicial, em 2023, o CRM pediu que informasse que é ato médico, que uma enfermeira que estava fazendo cursos, inclusive de outros métodos contraceptivos, inclusive em áreas particulares, parasse de fazer esses cursos e que no mérito determinasse que a inserção do DIU é ato médico privativo. Em março de 2023, essa liminar foi concedida para todos os pedidos e reconheceu seu procedimento no DF, ato privativo do médico. Em final de 2023, ele reviu essa decisão liminar. E é interessante essa manifestação. Se na pirâmide normativa do modelo de Kelsen, que é aquela pirâmidezinha que eu mostrei para vocês, as resoluções têm um lugar na base, não tem dificuldade em se posicionar, nota técnica, abaixo ainda delas, né, como opiniões ou ponto de vista. Então, tem baixa, né, mínima densidade normativa, e não viu dano iminente, pois em atividade, e a pedido do COFEM, reviu a decisão liminar e a revogação
Interessante isso aqui, porque nesse momento, em março de 2023, a manifestação da nota técnica do Ministério da Saúde era desfavorável à inserção do DIU pela enfermagem. Então, a defesa foi que atacou essa nota técnica. E hoje o que a gente tem vigente, né, é uma nota técnica que autoriza essa inserção. Então, foi reconsiderada, revogada a tutela, que é mérito, né? E sem prejuízo da apreciação da matéria lá no julgamento do mérito. Nesse processo, o Ministério Público Federal se manifestou em 16 de abril de 2024 e fez todo esse arrazoado, né, concluindo que é enquadrado sim como ato médico por ser invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos, que seria o útero. E aí fala dessas várias normas, dessas várias notas técnicas, e que não é dado ao Poder Executivo alterar texto da lei, dando aí procedência dos pedidos, ou seja, achando que realmente cabe a legalidade da questão do ato médico. A última movimentação, duas importantíssimas. O COFEM trouxe em abril de 2024 os dados de mostrando aí em alguns locais, né, quase 50%, o mesmas taxas de complicações, então dizendo essa possibilidade dessa habilitação e mostrando que não tem danos. E o Sindicato dos Médicos traz a decisão do caso de Alagoas pela similaridade dos casos concretos. Esse caso do DF está concluído para julgamento, ou seja, já está tudo na mão do juiz, aguardando aí decisão desde março de 2025. Outra ação civil pública, o CFM, contra o Ministério da Saúde, querendo a nulidade dessa nota técnica que eu apresentei aqui para vocês, que é a última do Ministério da Saúde sobre o tema, né? Ela foi iniciada em junho de 2023 e foi indeferido o pedido de liminar por aquelas mesmas razões, que não tinha risco urgente, pelo possível impacto na saúde, então que será com maior profundidade abalizado no decurso da ação. É importante a gente entender isso, né? O que é decisão liminar? Porque a decisão liminar ela é precária, ela pode cair, porque ela só vai ser realmente resolvida no mérito. E ela só é cumprida, só é dada, se preencherem aqueles dois requisitos. Nessa ação em andamento, o parecer do Ministério Público Federal sobre esse pedido de revogação é interessante porque ele fala, logo sem desmerecer os argumentos, né, do Ministério da Saúde, que haveria benefício social, nem os fundamentos técnicos ou morais para realizar os atos administrativos, há de se reconhecer que a lei específica do Parlamento descrevendo que se enquadra como ato médico, por ter essa invasão dos orifícios naturais. E aí ele entende que o Poder Executivo, para poder autorizar isso, tinha que mudar a lei, em especial esses artigos que eu também trouxe aqui. E, então, considera a procedência dos pedidos e essa ação está conclusa para julgamento desde 20 de julho de 2024. Uma outra ação também em andamento do Ministério Público da Bahia versus a Calfa, que era uma empresa de educação que fazia cursos para outros profissionais de saúde que não médicos, e foi um processo do Ministério Público enquadrado como direito do consumidor. Ele pediu que suspendesse, né, por ter essa violação do ato médico, e a liminar foi deferida para que se procedesse com a suspensão da oferta de qualquer tipo de curso, aula, oficina, para a realização de procedimentos invasivos entendidos por ato médicos por profissionais de enfermagem, né? E aí era essa questão da inserção do DIU, e esse processo aguarda decisão de mérito, a liminar, nesse caso, foi deferida. E aí a ação de Alagoas entrou contra os municípios de Penedo e Arapiraca, meu Deus. E a inicial, em 2019, segundo consta lá na inicial, né, e nos autos também citados pelo juiz, foi motivada porque em agosto de 2019, um enfermeiro autorizado, né, pelo COFEM, no contexto do município, da resolução municipal, terminou inserindo um DIU numa paciente que estava grávida, né? E aí o CRM, tomando conhecimento desse evento, pediu que interrompesse a prática, invocou a lei do ato médico, né, dizendo que era ato exclusivo. O município de Penedo contestou essa decisão, né, dizendo que estava baseado nos pareceres do COFEM, e o juiz mudou ali também para falar sobre o Corém.
A autarquia foi condenada a divulgar essa informação sobre essa proibição, disseram que se baseavam, né, em normas da Organização Mundial de Saúde, mas o juiz acatou que o Corém não pode embasar a realização dessa prática em parecer cujo contrário ao determinado em lei, tal da hierarquia normativa. E agora, em março de 2025, saiu a sentença. Então, de todos esses casos que eu trouxe para vocês, o único que tem sentença, né, em primeiro grau, é essa ação de Alagoas. Por que que eu estou falando isso? Porque se a gente entrar no site dos dois conselhos, vai ver, né? Vitória na justiça, vitória na justiça. Mas, às vezes, está se falando de liminar, está se falando de não conceder a liminar, né? Sentença mesmo só tem essa, que é bem recente e talvez interfira, né, nas que estão vigentes, é importante da gente conhecer. Então, essa ação civil pública, que é a de Alagoas, a sentença de março de 2025, determinou que os réus, né, os municípios que estavam fazendo, e o Corém, interrompesse essa prática por enfermeiros na saúde pública e que informasse que era ato médico, por ser ato privativo do médico, do ponto de vista legal, né? A execução do procedimento é reservada por lei à medicina. E aí ele fala que, embora o manual técnico diga, tais manuais e pareceres técnicos não se sobrepõem ao que estabelece a lei em respeito à hierarquia normativa. Julgou procedente a demanda e determinou aos municípios que não mais fizessem, né? E essa publicação é recente, a nível de Justiça Federal, em primeira instância. Quando a gente tem uma decisão de primeiro grau, cabe recurso. E dependendo, né, pode-se pedir o efeito suspensivo da sentença, todas essas coisas do direito. Mas para a gente entender que de sentença a gente tem essa vigente. Também em Penedo, essa paciente, que é a Fabiane, entrou contra o município, pedindo indenização. E essa também tem sentença, né? Então, o que ela diz na inicial é que o enfermeiro realizou a inserção do DIU sob seu consentimento, mas que ela falou que tinha probabilidade de estar gestante, toda essa questão do contraditório, né? E no fim ela estava grávida de 12 semanas e terminou perdendo com 15 semanas, tendo a perícia opinado que tinha a ver com a inserção do DIU. E aí ela questiona, né, que não teria a segurança necessária, etc., mas que isso caberia ao profissional da saúde. Julgou aí procedente o pedido, né, condenando o município a pagar dano moral e dano material para essa paciente. Eventualidades de responsabilidade civil, que, repito, podem acontecer com qualquer profissional. Então, o panorama atual, né, o arcabouço, digamos assim, é que a lei do ato médico diz que é um procedimento invasivo, privativo do médico. A lei da enfermagem não tem previsão expressa. E aqui eu trago também a questão do na administração pública. Então, como vocês já devem ter ouvido falar, o particular, ou seja, a pessoa comum, pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Então, se não é proibido eu dar 3 estrelinhas quando sair de casa, sair andando cambalhota, eu posso fazer, como particular. Agora, a nível de administração pública, tem a primazia do preceito da legalidade. Então, a nível de administração pública, a gente só pode fazer expressamente o que a lei permite. Então, não basta a lei dizer que não pode, ela precisa dizer que pode. Tem a questão, que também são leis, né, das responsabilidades civil e penal. O CFM e o COFEM têm esses entendimentos distintos que eu trouxe, e no judiciário a gente tem uma decisão de mérito, que é essa do CRM de Alagoas, e algumas ações em andamento aguardando decisão de mérito, principalmente aí do Distrito Federal, Bahia, CFM, Febrasgo. Pontos importantes aqui para a discussão. Não se está falando de um julgamento de mérito profissional ou de habilidade. A hierarquia normativa brasileira vigente tem esse entendimento, como eu trouxe aqui, de que é um ato médico. A gente pode também abrir a janela, né, da proteção do profissional de enfermagem. Então, digamos que eu fosse proteger um médico de uma intercorrência com inserção de UDIU. É mais fácil à luz legal, no momento, descaracterizar a imperícia, a imprudência, a negligência, porque todo o arcabouço jurídico é unânime em dizer que ele estaria apto à colocação. Para eu defender um enfermeiro igualmente exposto, nem mais nem menos, a complicações dessa inserção, tem que se enfrentar essa questão de ser considerado um ato privativo do médico,
né, na maioria desses entendimentos. Então, a gente pensar também nessas perspectivas dessa proteção, né, em todo esse ambiente para o profissional da enfermagem. Não há isenção do gestor, como a gente viu, também tem essa questão da condenação de município que saiu, e essa frase é do direito, mas eu acho que se aplica, né, que a boa intenção não absolve e a competência técnica não substitui a autorização legal. Então, deve-se pensar contextos diferentes, soluções diferentes, necessidades, né, rever protocolos locais, em que está inserido, em que sistema, por qual motivo, com que tipo de equipe, estabelecer fluxo e responsabilidade de complicações. Trouxe esse entendimento, espero ter tentado traduzir um pouco, né, toda essa questão, para uma participação nossa, enquanto profissionais de saúde, ativa e consciente no debate legislativo e das normas, e entender para decisões compartilhadas, né? Desse panorama atual, eu acho que a gente tem que pensar. Nós estamos falando de inserção de DIU, ok, por enfermeiros, acho que é a principal questão. Então, inserir o quê? O DIU. Qual? Pela norma, parece que o DIU não hormonal para contracepção. Extrapolações não estão previstas nem na resolução do COFEN, né? Quem? Aquele enfermeiro com aquela habilitação prevista na resolução e com todos os cuidados, né, inserido nesse processo, para não ficar exposto, vulnerável às responsabilizações, né, civis e penais que podem ser aplicadas. Como, né, quando, onde, em qual contexto? Então, é num contexto que há essa demanda, é num contexto que não há o médico, que isso é mais difícil hoje, né, com esse aumento da oferta, é num contexto de que vai facilitar, eu conversava aqui antes com a Marisa, uma enfermeira obstetra, super experiente, que está ali num parto normal, que fez o treinamento, claro que a gestão vai querer que ela coloque um DIU pós-parto, né? Todos têm a ganhar, mas tem que se dar o arcabouço para ela também, para se proteger nisso, e, por enquanto, tem essa questão legal. E, principalmente, o para quê e o porquê, né? Para que a gente não se perca nem de sermos instrumentos, às vezes, ingênuos para economias ou mau uso dos recursos humanos no nível da administração, e nem que seja, né, simplesmente egos, mas que seja questões de responsabilidades mesmo éticas, civis, penais, relacionadas ao exercício da profissão. Então, essa era a minha contribuição. Acho que consegui garantir o tempo aí para a discussão. Muito obrigada. Maravilhosa aula expositiva, Lia, professora Lia, que você trouxe a respeito das leis e normativas referentes à inserção do dispositivo intrauterino, que regem, né, nós profissionais de saúde. Então, realmente foi um aprofundamento, né, sobre desde as leis até os processos atuais, né, e discussão aprofundada a respeito das questões relacionadas, que não é somente a inserção, né, mas as consequências, né? Então, trazer esse assunto aqui na Secretaria do Estado de São Paulo, eu acho que é de extremo valor, uma vez que a gente tem a questão relacionada à assistência, nós temos as questões aqui do matriciamento que visam capacitação e qualidade, e também as questões relacionadas à gestão. Então, eu acho que a gente tem aqui a assistência, a gente tem a capacitação e a gente tem a gestão. Então, muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos discutindo aqui e elucidando também questões importantes que não são somente, como você disse, né, colocar, às vezes, em mídias, né, em plataformas digitais, que se coloca de uma maneira muito superficial uma problemática que é muito importante na saúde da mulher.
Então, obrigada dessa possibilidade. Enquanto o pessoal, que aqui foram só elogios, e que nós subimos, Marisa, a nossa audiência aí, para mais de 37 participantes, então, lembrando que as perguntas podem ser colocadas no chat. Não sei se está disponível a abertura do microfone, Marisa, para os participantes, mas, por favor, coloquem as suas perguntas no chat. Enquanto vocês colocam, eu vou fazer uma pergunta. Lia, na verdade, eu gostaria que você me norteasse um pouco com relação à questão do ato médico. Então, o ensino da inserção do dispositivo intrauterino para alunos, seja de medicina ou de enfermagem, como que ficaria isso? Então, essa é a minha pergunta. E, atualmente, eu sou tutora do programa Mais Médicos pelo Brasil. E existe um curso de especialização pelo Ministério da Saúde, né? Eu gostaria de saber como que fica também essa questão relacionada ao programa Mais Médicos pelo Brasil. Então, são essas duas perguntas que eu teria de dúvida. Como que fica para alunos, médicos e de enfermagem, né? Já que é um ato médico, né? Como que ficaria isso? Porque daí são médicos ensinando ainda não médicos, né? Por exemplo, num 5º ano ou num 6º ano, para ser mais específica, ou na enfermagem o 5º ano, né? E no caso do programa Mais Médicos, que seriam médicos formados no exterior e que estão em processo de revalidação. Então, é isso. Obrigada, Lia. Imagina, perguntas desafiadoras da assistência, né? Tem uma que é mais fácil e a outra que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Então, assim, em relação ao ensino de atividades privativas dos médicos para internos de medicina, isso é tranquilo, porque tem essa previsão, né? Dependendo daquele nível de habilitação, então você vai ensinar, né? A fazer algumas coisas de exame, de diagnóstico, anamnese. Todos os atos privativos do médico têm que ser ensinados a um interno, então isso não teria problema, sob adequada supervisão, de acordo com o seu nível de habilidade, né? Os alunos também podem participar também de, por exemplo, os congressos médicos, né? Ver cirurgia, participar de cirurgia, isso não tem problema. Agora, seja para alunos de enfermagem ou para profissionais de enfermagem, o Conselho Federal de Medicina, é claro, ele veda que o médico seja essa pessoa que ensine atos privativos de médicos a não médicos. E aí a resolução do COFEN diz que não é ato privativo, rege enfermeiros. Então, os médicos são regidos pelas resoluções do Conselho Federal e, juntando esse arcabouço, eles são vedados, né? Então, tem várias infrações éticas do médico que ensine atos que são considerados, que também é o Conselho que considera ato privativo do médico para não médicos. Então, seria relativamente tranquilo o ensino para os concludentes, né, do curso de medicina, que são os internos, e não extensivo a profissionais de saúde em formação de outras áreas, ou a outros profissionais de saúde. Então, é muito comum, Isabel, essa questão, porque às vezes o município, até um município pequeno, quer obrigar aquele único médico da cidade a ensinar a única enfermeira da cidade. E é uma infração ética, é uma infração ética publicizada, né? Então, eu gosto de dizer que as normas a gente tem que conhecer. Se a gente não concorda, se a gente quer mudar, a gente tem que saber como funciona e fazer esse procedimento. Mas uma vez que ela exista, a gente tem que obedecer. Então, não pode. Em relação aos mais médicos, o ideal é que esses treinamentos, se houverem, sejam feitos pelos seus tutores, porque eles têm responsabilidade profissional sobre esses médicos sem CRM. Então, se eles são CRM, sem CRM no Brasil, são considerados não médicos para esses fins éticos que eu estou falando, entendeu? Então, assim, há de ter muita delicadeza nisso, porque se for inserido num programa, conversar com a gestão,
mas idealmente que seja num ambiente considerado de ensino, entendeu o que eu estou falando? Que a pessoa seja cadastrada como um tutor daquele médico estrangeiro em processo de revalidação. Obrigada. Marisa, tem alguém aqui no chat? Vamos lá, já tem o primeiro aqui. Tenho aqui. Vários parabéns. Oi, Vilma, você quer ler, Vilma? Pode ler, querida. Doutora, a Marisa saiu para uma consulta aqui no ICESP. Sim. E aí... Não, mas você pode ler, doutora, por gentileza. Vamos lá. Então, é a Graziele Reis. Ela colocou aqui. Gostaria de saber sobre a resolução COFEM número 690/2022, que relata a normativa da atuação do enfermeiro no planejamento produtivo. Não é válida, mas precisamente com relação à inserção do DIU. Então, ela quer saber se a resolução do COFEM, pelo que eu entendi, né, é válida ou não, mais precisamente com relação à inserção do DIU. Ela não colocou daqui a Graziele. De onde você é, Graziele? Depois conta aqui para a gente. O pessoal de Taubaté está mandando um oi, um parabéns. São José do Rio Preto também, uma boa tarde, parabéns. Rede Ciranda, Apiaí, também. Ilha Bela, São Paulo, nós também aqui mandando os parabéns aqui da secretaria também. Graziele, A Graziele é de Ilha Bela. De Ilha Bela, Ilha Bela. Maravilha. Graziele, muito obrigada pela pergunta, e é justamente a questão da discussão. A resolução do COFEM 690 de 2022, ela é vigente, né? Não foi revogada, ela é vigente. E ela normatiza que o enfermeiro, né, regendo os enfermeiros, possa inserir o DIU, tem os critérios de capacitação que são específicos, fala de ser inserido na equipe de saúde, no contexto do SUS, né, dentro de uma rede de protocolos assistenciais, e visa essa autorização. Entretanto, ela é uma norma infralegal que conflita com a norma legal mais importante, entre aspas, por ser a mais específica, relacionada a isso, que é a Lei Federal do Ato Médico, a Lei 12842. Então, como eu voltei, né? Então, a gente, na lei do ato médico, diz que é procedimento invasivo, e na lei da enfermagem não tem previsão expressa. Quando vem para as resoluções que são infralegais, tem força bem menor do que uma lei, a resolução do COFEM vigente diz que é atribuição do enfermeiro, e a resolução do CFM vigente diz que é ato privativo do médico. E abaixo de tudo isso, a gente tem notas técnicas oscilantes, digamos assim, do Ministério da Saúde. De 2021, que não podia, que podia, de 2023, uma que pode e uma que não pode. A última é a que pode. Então, para você ver como é, em relação ao arcabouço legislativo, frágil, no sentido não de impedir, porque a gente tem uma nota técnica e tem a do COFEM, mas de se tomar muito cuidado para a gente não cair em armadilhas, né, dessa questão da responsabilização. Então, ela é uma norma vigente e existem discussões atuais no judiciário em relação a essa norma, né? Pedidos de revogação e questionamentos em relação a isso. De todas, estão ainda em fase de instrução, recebendo documentos, e a única que saiu uma sentença de primeiro grau é a de Alagoas, que deferiu o que foi pedido, né, pelo CRM de Alagoas, e pediu a suspensão dessa inserção nos municípios de Penedo e Arapicá, em Alagoas. Então, é isso, tá? Não entendemos que o enfermeiro não pode fazer porque a lei não permite. Nós entendemos... Deixa eu falar. Lia, tem aqui o pessoal aqui que está colocando, né? A Lucilene Grácia e a Evelyn, enfermeira obstetra. Então, a Luciene Grácia, ela coloca que sugere trazer representantes do COFEM e do Corém de São Paulo para uma próxima discussão sobre a temática. Sim, estamos abertos à discussão, Lucilene. Aqui, a ideia foi
para quem nos acompanha, né, em todos os nossos matriciamentos, a ideia era trazer casos clínicos esse ano, né, das DRS, de quem quiser trazer, né, e inicialmente, eu comecei a apresentar um caso clínico de suspeita, né, de uma perfuração uterina aqui da cidade de São Paulo, aqui, que acabou vindo para o nosso serviço. E dessa discussão, né, vieram as questões relacionadas à assistência, né, e à inserção do dispositivo intrauterino. Então, eu disse, vamos trazer, né, uma pessoa da Febrasgo, que representa a Febrasgo e que também tem uma formação no direito, né, na faculdade de direito, que eu acho importante essa questão. E aí, a ideia de trazer essa discussão é trazer também um alinhamento com relação ao que fazer numa suspeita, né, de migração, perfuração, né, enfim, deslocamento do dispositivo intrauterino, né? Porque o que nós discutimos aqui é a assistência, né? Assistência à saúde da mulher e, portanto, trazer, né, discussões aprofundadas a respeito da temática. Em nada estamos apresentando, trazendo para o profissional que fez medicina ou para o profissional que fez enfermagem. Não é essa a discussão, né? Mas eu acho importante, Lia, você, para quem que chegou depois, você poderia, por gentileza, colocar aquele primeiro slide da pirâmide? Porque como eu acho que muita gente chegou depois, e só chegou depois que você estava falando dos processos, eu acho que ficou perdido isso. Então, você consegue fazer aquele... E explicar de novo aquele seu... Acho que é o segundo ou terceiro slide seu. Pronto, esse mesmo. Por favor. Que eu acho importante, antes de você responder a pergunta que está lá no chat. Eu vi algumas perguntas, né, dizendo que a resolução é vigente, a resolução do Conselho. O que eu tentei trazer aqui foi que tudo o que existe, para a gente poder até, né, ajudar nesses processos de decisões. Então, a gente tem, na hierarquia normativa no Brasil, uma pirâmide normativa de força das normas, né, que é a chamada pirâmide de Kelsen. Acima de tudo está a Constituição, ou coisas parecidas com a Constituição, como emendas constitucionais. Abaixo, há leis complementares que precisam de 2/3 para aprovação, são mais difíceis a aprovação, então são mais fortes. Vocês já devem ter ouvido falar, né, em leis que são determinadas como inconstitucionais, e aí são revogadas porque tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Depois a gente tem as leis federais, e abaixo das leis, os decretos-leis, e lá na base da pirâmide normativa, resoluções, portarias, né, e publicações de autarquias, por exemplo, CFM e COFEM, têm a mesma força normativa, né? São iguais. E abaixo de tudo isso, notas técnicas, que são de baixíssimo poder normativo. Então, o que eu trouxe em resumo? Trouxe que a Constituição diz que é livre o exercício de qualquer profissão, de acordo com as prerrogativas da lei. E nós temos 2 leis federais envolvidas nesse assunto. A Lei Federal do Ato Médico, que diz o que são atos médicos, e a Lei Federal da Enfermagem, que normatiza a enfermagem. Basicamente, do ponto de vista jurídico, na Lei do Ato Médico diz que procedimentos invasivos, invadindo orifícios naturais do corpo, são atos médicos privativos, e na Lei da Enfermagem, uma previsão expressa de procedimentos invasivos, né? Eu até trouxe todas as ações da enfermagem inseridas ou não no contexto da equipe de saúde. E aí, quando a gente vai para as resoluções, tem resolução do COFEM dizendo que sim, e tem resoluções do CFM dizendo que não, que é ato privativo do médico, só pode ser o médico. E aí, abaixo de tudo isso, nós temos notas técnicas do Ministério da Saúde, que são oscilantes, né? A gente tem de 2021 que não podia, 2022 que não podia, 2023 uma que pode, uma que não pode.
E a última é essa 31 de 2023, dizendo que pode pelo interesse populacional e tudo mais. E aí isso leva a gente, eu vou interromper aqui, a uma discussão no judiciário. E eu trouxe todas as principais ações que estão atualmente vigentes sobre essa questão, porque vocês entenderam que há um conflito de normas de igual poder, que é as resoluções do Conselho Federal de Medicina e as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. E todas essas ações em andamento, né, parecem entender pela legalidade da lei do ato médico, mas ver qual seria a importância no sistema público disso. E a única que tem sentença, que saiu agora em março de 2025, é de Alagoas, que terminou municípios a pararem essa inserção, né? Mesmo na dessa nota técnica do Ministério da Saúde, por entender que ela é infralegal, inferior à lei. Não estou aqui nesse momento, apesar de naturalmente, né, ser o meu caminho pelas outras coisas que eu faço, mas nesse momento eu realmente estou de parecer jurídico totalmente isento, né, em relação a essa questão. Para a gente poder entender, por exemplo, concordo demais, chamar talvez para discussão, para decisões, mas se chama Corem e COFEN, tem que chamar CFM e CREMESP, porque são de paridade nessa questão normativa. Mas, principalmente, haja vista que é um arcabouço frágil do ponto de vista legal. Para essa inserção do DIU pela enfermagem, não está se falando aqui de técnica, né, de merecimento, não se enquadra em procedimentos invasivos o exame citopatológico, porque ele é previsto na lei do ato médico como uma exceção ao ato privativo do médico. Está lá, exames citológicos, né, e ele é considerado bem mais externo. E aqui a gente se preocupa também, até do ponto de vista de direito, né, se eu fosse defender, como eu falei, um médico ou um advogado, da possível vulnerabilidade de um enfermeiro na situação de eventuais complicações, que acontecem as complicações com quem? Com quem faz o procedimento. Qualquer pessoa que faça o procedimento está sujeito às suas complicações. Então, a importância de se discutir, eu fiz um briefing aí da apresentação, Isabel, para não, né, para quem chegou depois mesmo, é importante se discutir esse fluxo. Então, são duas situações totalmente opostas, como eu conversava com a Marisa. Lá no CAISM, na Unicamp, a enfermeira obstetra super experiente no pós-parto, com toda a capacitação prevista na resolução do COFEN, né? Ampliando o acesso ali daquelas pacientes, com o respaldo dos procedimentos operacionais da sua instituição, e eu, uma enfermeira sozinha no Instagram, dizendo que vou na casa da pessoa ou vou fazer uma coisa particular de colocar o DIU, nos casos em que houver complicações nessas duas coisas diferentes, essa vulnerabilidade é totalmente diferente, né? Então, é mais nessa questão. Não sei se deu para responder essas duas, Deu né? super, super. É uma temática muito importante. Aqui estão colocando, importante essa discussão, como eu falei no começo, aprofundada, esclarecedora, que acaba abordando várias visões, né? E que elucida, inclusive, essa fragilidade que pode haver, né? Que é diferente de uma instituição, né? De uma gestão, né? Ou mesmo de uma instituição de ensino, como você mesma colocou, né? E diferente Né? É o de um para quê. indivíduo, isso, né? Que é o que, o para quê para o final. Então, muito importante, aqui a gente já, com os nossos 2 últimos minutos, né? Para trazer aí algumas questões, e que sim, né? Já foi feito o convite para o que a gente chama, professora Lia, de experiências exitosas. Então, a gente sempre incentiva, né, aqui na área técnica da saúde da mulher, que as pessoas tragam, né, experiências exitosas. Então, sim, a gente vai trazer, e já foi aceito, né, o convite. Foi feito um convite à Marisa, né, nossa aqui da coordenadora, né, junto da área técnica da saúde da mulher, que fez o convite para a enfermeira Elaine Garcia, né, que tem experiência lá no CAISM, né, da Unicamp, e que será o nosso próximo tema do nosso matriciamento.
Vilma, área técnica, gostariam de se despedir da professora Lia, que fez uma explanação maravilhosa, né? Muito esclarecedora e que nos abrilhantou e também nos informou, né? E nos trouxe com muita clareza na sua aula todas as diretrizes normativas e leis vigentes atualmente, fez uma larga pesquisa até maio de 2025, portanto, trazendo todas as questões relacionadas à inserção do dispositivo intrauterino, lembrando que nosso matriciamento fica no YouTube. Vilma, gostaria de fazer algum apontamento? Eu gostaria de agradecer, foi muito esclarecedor mesmo para todos, né? É um tema polêmico, mas que foi, foi assim, bem esclarecedor, e vamos agora assistir a próxima, que é com a enfermeira lá do CAISM, para esclarecer melhor também. Mas quanto ao procedimento jurídico, tudo isso ficou bem claro, né, doutora? É Que bom bom. para Ficou sim, esclarecer bem, excelente. explanar Muito bem na mente bacana. de todos. Só tenho a agradecer, Muito doutora bacana. Lia, doutora Isabel. Muito obrigada. Obrigada. E sempre, né? Eu acho importante, Lia, quer deixar uma mensagem final com relação ao que fazer frente a uma intercorrência? Isso. Então, primeiro de tudo, estou muito feliz com a discussão super saudável, né? É isso, a assistência à saúde da mulher é multidisciplinar, interdisciplinar, ninguém faz nada sozinho. A questão não é essa. E que bom que a gente consegue fazer essa discussão para a gente não se deixar levar por duas coisas, né? Por egos e por interesses externos, às vezes, a nós. Então, é essa questão. Para que é que vai ser a enfermagem que vai botar o DIU, né? Sendo bem na parte da ferida. É para ser mais barato? É para não fazer a equipe completa? É porque não tem o médico? É porque é naquela assistência específica, altamente especializada, que já faz para ampliar o acesso, né? Então, para a gente tomar cuidado com narrativas de ambos os lados, porque as complicações existem sim. A gente sabe que vão ter complicações com DIU fora da cavidade, perfurações, com médicos e com enfermeiras em igual ou em maior proporção. Tem limitações que são pontos pacíficos, como, por exemplo, a capacitação de enfermeiros por médicos, não pode, né? Assumir esses atos outros por não médicos, não pode. Então, assim, vai dando essa burilada para a gente evoluir nisso, como a gente evoluiu para o parto, né? Para a assistência do parto normal. E acho que isso é muito importante para não ser só uma questão de ego de nenhum dos lados, para a gente saber que tem a parte bonitinha, mas tudo tem suas complicações, e a gente tem que ter como lidar, tem que ter o respaldo e a retaguarda ali institucional. Então, quero agradecer demais, convidar as enfermeiras que me acolheram tão bem aqui a dar uma lida na lei do ato médico, porque lá tem as exceções e os corações, né? Então, aspirações, sondagens, citopatologia, debridamento, curativo, tá tudo previsto lá como exceção e às vezes é bem informativo também. Tá, joia. E acho importante, eu acho que dos atributos da atenção primária à saúde é a coordenação do cuidado. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui como área técnica, né? E também professora associada aqui da disciplina de ginecologia, a coordenação do cuidado na saúde da mulher, em ginecologia, no planejamento reprodutivo, né? Ela é um dos atributos do profissional de saúde que atua, né? Portanto, na atenção primária à saúde. Então, qual é o nosso fim e benefício? É do paciente, né? Então, como coordenar o cuidado, esse planejamento reprodutivo em saúde da mulher, né? Na atenção primária à saúde, como vai ser feita essa coordenação do cuidado? Então, pactuar, né? Com gestão, com os indivíduos que estão na assistência, né? Fazer essa pactuação
também é importante, porque isso estrutura a rede, né? E o profissional, portanto, que está executando as atividades, isso, gente, é para todas as atividades, né? Eu estou falando. Ele ter um respaldo dentro dessa rede, né? Que ela tem que ser estruturada, para que o profissional de saúde também não fique vulnerável, como disse a professora Lia. E para que também essa mulher tenha uma coordenação do cuidado dentro da rede. Pactuado, tipo assim, e se houver intercorrências, né? Onde essa mulher vai ser encaminhada? Para onde essa mulher... Porque eu estou pensando na mulher. Lembrar que o matriciamento aqui nosso, gente, é para qualificação de assistência à saúde da mulher. Então, se houver uma suspeita, para onde? Como? Quais são os recursos que eu tenho de diagnósticos para fazer o diagnóstico de uma perfuração? Qual é o recurso, portanto, que eu tenho para fazer uma hipótese, né, de uma intercorrência? Então, são essas as questões aprofundadas que eu acho que também tem que estar inserida dentro da coordenação do cuidado e na execução das atividades, portanto, que são realizadas em saúde da mulher. Então, trazer essas questões aqui são fundamentais e eu encerro, portanto, passamos aí em 10 minutos, mas, Lia, foi muito, muito bacana mesmo ter a oportunidade de ter você aqui e o nosso próximo matriciamento vai ser, Vilma me ajuda, acho que é dia 11 de junho, mas vai ser na segunda semana de junho, sempre o nosso matriciamento, ou segunda ou terceira semana de junho, e que nós vamos trazer aqui a experiência exitosa da Unicamp, portanto, para conversarmos um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. A data e o horário, sempre, 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 da 1 às 2, ou se o palestrante não consegue, né? A gente faz das 2 às 3, mas tradicionalmente o nosso matriciamento é na hora do almoço, da 1 às 2. Muito obrigada mais uma vez, professora Lia. Muito obrigada, parabéns a vocês pelo fórum, né? Parabéns, Isabel, pela organização, pela condução, e fico muito feliz com os resultados. Acho que a gente consegue evoluir nas discussões produtivamente. E lembrar, né, do nosso coordenador da área técnica da saúde da mulher, o professor doutor Edmundo Chada Baracá, que também, né, muito nos apoia nesse matriciamento e que também aí mandou saudações, Lias, para você também. Um abraço para ele, meu querido orientador. Obrigada, viu? Obrigada. Confirmando a data, doutora, dia 11 de junho. É uma quarta-feira, tá? Mas Obrigada, Vilma. aí nós vamos divulgar a tempo. Obrigada, Vilma. Obrigada, Muito obrigada a obrigada. Um todos. abraço em Tchau, muito todos. obrigada, doutora Lia. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.